A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, jovens, adolescentes, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir essa live, né? Quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para ti, para mim, para nós e para o mundo. É a palavra de Deus para o povo de Deus. Amados irmãos, hoje vamos ler aqui em Provérbios 18, do versículo 20 ao 22, e vamos meditar na palavra de Deus. Hoje é dia 4 de agosto de 2026, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. É com muito amor e carinho, falei transmitindo essa palavra. Disse: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. 22. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Espírito Santo use meus lábios, Senhor, e envie essa palavra aos corações desses irmãos, dessas irmãs. As irmãs que estão sofrendo, os irmãos que estão desgostosos com as esposas que o Senhor deu, Pai. Que o Espírito Santo fale nos corações desses irmãos, deste homem, dessa mulher, a paz e a bênção que o Senhor concede, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, cuidado quando nós vamos falar, porque do fruto da boca o coração se farta. Cuidado que você fala, o que sai dos seus lábios, palavras de maldição, palavra de miséria, palavra de fracasso. Tudo isso que se sair dos lábios, o coração se farta. Palavra de prostituição, palavra de adultério, que sai dos seus lábios, dos nossos lábios, o coração se farta. Dos seus lábios, minha irmã e meu irmão, dos nossos lábios, deve sair sempre palavras saudáveis, de amor, de paz. Os seus lábios fala de amor, fala de carinho, fala de apego, fala de vida, e disso tudo o coração se farta, de paz, de alegria, de amor, de humildade e de vida. Do que produz os lábios se satisfaz. Se o seu lábios produz boas palavras, dos seus lábios se ouve falar a palavra de Deus. Dos seus lábios sai sem palavra, está sempre falando palavras de amor, de bênção para o vizinho, para a vizinha, para o irmão, para a irmã, para o pastor, para o obreiro. Dos seus lábios sai todas as palavras, se satisfaz. Tudo que sai dos seus lábios, da sua boca, o coração se farta. Então medite, minha irmã e meu irmão. Minha irmã, quando você fala que você não aguenta mais esse fardo, essa vida, o sofrimento, o seu coração se farta daquilo que é mal. Por isso há separação de casamento, por isso há mortes, suicídio, há pragas do um jogando para o outro, porque sai tudo dos lábios, e o coração se farta e começa a meditar o que é pior. Eu sei que as mulheres são uma bênção de Deus,
não traz maldição. Converse com essa mulher, meu irmão, meu amigo, e veja o que está faltando, do que produz os seus lábios se satisfaz. Se você chegar com a palavra doce, amável para essa mulher, para essa irmã, ela vai ficar satisfeita, porque tudo que sai da sua boca, o seu coração se farta. Não fale besteira. Não fale mal do seu amigo, do seu irmão, do seu pastor, do seu vizinho. Não fale mal de ninguém, para que o seu coração não se farta de ódio, de mágoa, de tristeza. Fala só de bênção. E todo mundo seja uma bênção, porque é criado de Deus. Os seus lábios é para falar sobre bênção. Veja bem, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O sábio Salomão, escrevendo essas coisas, ele diz: veja bem, quantas pessoas que por falarem coisas sem pensarem, morreram espiritual, morreu um sonho e até morte física, porque falou que não devia no momento errado. Então, a morte e a vida está no poder da língua. Você quer viver, quer ter uma vida em abundância, a sua língua deve ser guardada de falar o mal. Não fale mal de ninguém, meu irmão, minha irmã. Se a pessoa errou, ame essa pessoa, chame essa pessoa, abraça e diz: eu te amo tanto, minha irmã, meu irmão, eu quero ver você entrar nos céus comigo e dependo das suas orações. Como você está parando de ser crente? Como você está errando? Como você está pecando? Como você vai fazer? Eu dependo das suas orações para mim entrar no reino dos céus. A oração que você faz por mim é aceita nos céus. Você deve para mim, minha irmã. Eu te amo. E você me ama? Se você me ama, você tem que orar por mim. Se eu amo, eu tenho que abraçar você, porque eu não quero perder você. Se você parar de orar por mim, com certeza fica uma brecha para o inimigo me derrubar. Mas as suas orações me sustentam em pé. E as minhas orações, meu conselho, meu abraço, minha amizade, não deixa você cair. Porque o Senhor nos chamou para isso. Porque a vida, minha irmã, e a morte está no poder da língua. Medite uma coisa: se você tem uma fraqueza. Digamos que eu tenho uma fraqueza e eu procuro você para dizer para você: minha irmã, eu tenho esse problema, eu fiz isso, estou fazendo aquilo outro. Agora, a morte, a minha morte está na sua mão. O poder da morte e o poder da vida está na sua língua. Se você chamar, me abraçar, chorar comigo, dizer: eu vou estar orando por você, irmão, Jesus vai te tirar desse abismo. A vida vai estar comigo. Mas se você baixar a cabeça e ao sair dali, você chamar os irmãos, irmãs, vizinhos e vizinhas, amigos e amigas, e falar: o irmão Antônio ou o pastor Antônio está fazendo isso, isso, aconteceu isso, misericórdia, né? Quer dizer, aí você tem o poder da morte nas suas mãos, está na sua língua. O que você esparramou por aquele para as 4 amigas ou mulheres, daqui a pouco as 4 passa por mais 4. No final da tarde tem mais de 100 pessoas sabendo do meu problema.
eu estou morto espiritualmente. Está morto todo homem que confiou em você. A minha vida está nas tuas mãos, se eu confiei em você. A vida está na língua, tem o poder da vida e da morte. Por isso que eu falo, meus irmãos, quando você tem um problema, cuidado para quem você vai falar. A morte e a vida está no poder da língua. Se você confia a sua vida em mim, e eu passo para frente do jeito que você me contou, tem mais amanhã, tem várias pessoas sabendo o seu pecado. Mas é que quando a gente usa a língua para a morte, põe sempre um pinguinho, uma letrinha na frente, acrescenta um pouco. Cada um que acontece, se você me chamar e falar, pastor, eu estou com um problema, eu estou sofrendo muito, eu estou apaixonado por uma pessoa. Se eu tenho... Agora você está nas minhas mãos. A vida é eu orar por você, te abraçar. Você precisa e merece. Você está orando para que Deus abençoe e que você realize o seu casamento e seja feliz. Agora o poder da morte também está comigo. Se eu passar para frente, eu vou dizer, irmã tal, me diz, está apaixonada, que ela não é criança, está em pecado. O outro vai falar lá na frente para si, o pastor falou que a irmã tal está em pecado. Você não falou que estava em pecado, você falou que estava apaixonada por uma pessoa. Mas o poder da morte está na língua, como o poder da vida. Minha irmã, eu quero dizer, porque eu confio na mulher. Por que o pastor confia na mulher? Porque Deus confiou na mulher. Versículo 22 diz, olha, o que haja uma esposa, acha o bem. O que haja uma esposa, acha o bem. E alcança a benevolência do Senhor. Está entendendo? Quem acha uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Quer dizer que a benevolência de Deus para dar uma mulher, uma esposa para mim. Por isso eu confio na mulher. Conto com as orações e oro pelas mulheres, para os irmãos também, para os homens também. Mas compreender essas pessoas importantes, que foi Deus quem preparou. Cuidado que Deus tem com você, minha irmã e meu irmão, com a mulher. Olha, é coisa infinita. Veja bem, a Bíblia disse que o homem que não trata a mulher como vaso mais frágil, com carinho, estúpido, nem as orações dele é ouvida. Eu tenho dúvida na salvação deste homem. Porque se as orações não ouvidas, tampos ouvidos para não ouvir as minhas orações, porque eu sou truculento, porque eu judiei da minha mulher, como eu posso ser salvo? Eu fico preocupado. O cuidado que Deus tem com a mulher, se a mulher soubesse. O privilégio que ela tem diante de Deus. A mulher se glorificava o nome do Pai todos os dias. Deus conta tanto com a mulher, tanto. Você não vê falar que o homem, que a mulher que acha um homem, alcançou a benevolência do Senhor. Mas o homem que consegue uma esposa, a esposa, está falando a esposa. A esposa tem várias funções, eu vou falar para vocês. A esposa é a mãe, a esposa é a pastora,
A esposa é a mulher. A esposa é ajudadora. A esposa é amiga. A esposa é a sogra. A esposa é a nora. A esposa é a irmã. A esposa é amante do marido. Por isso que Deus, quem alcança uma esposa, alcança todas essas mulheres na vida. Você está entendendo? Como que uma mulher é importante? Se o homem para ver, às vezes não conversar com uma mulher, como mãe ela é feliz, ter os filhos que ela amava, que ela ama e corresponde. Ela fala, com os filhos, como mãe, ela é feliz. Com Jesus eu sou feliz. Como pastora, eu sou feliz porque faço a obra de Deus. Mas como mulher não sou feliz. Tem dia que não tem coragem de ir para a igreja. Tudo passa pela mulher. Como esposa, eu ministro a casa. Tem casa, tem carro. Mas como esposa, corro muito para ir no lugar onde os maridos precisam. Que é a esposa do homem é da sociedade. A esposa vai no banco, vai na imobiliária, vai no cartório, representa o marido em vários lugares. A mãe entra em lugares que a esposa não entra. A mãe vai lá em todo lugar onde tiver um filho, a mãe tem liberdade de entrar. Entendeu? A pastora entra no coração, nos lares da igreja. Mas para ser a mãe que faz tudo isso, a esposa que essa correria toda, a pastora que cuida da igreja, das irmãs, dos jovens, essa mulher tem que ser feliz. A mulher não é de ninguém. A irmã, como obreira, se eu sou pastor da igreja, a mãe é pessoalmente submissa a mim. O papel da obreira se responde por mim, que sou seu pastor. A esposa responde pelas compras e pagamento das coisas do marido. Ela é responsável. A mãe responde pelos atos dos filhos. Mas a mulher não responde para mim, nem para a sociedade. A mulher só é do marido. Como mulher, você é só do seu esposo, do seu marido. Como esposa, você pertence a mim, porque eu tenho negócios com seu esposo. E você representa seu esposo quando você chega e fala, pastor, eu vim aqui acertar essas contas, problema do meu esposo. Amém. Assino, fazemos, você senta no lugar que deve assinar, eu assino no outro. Está resolvido o problema que eu tinha com o seu marido. A esposa, a sua esposa foi lá e acertou. Certo? Agora a mulher, você não tem que responder nada para mim. A mulher é com o seu esposo, com o seu marido. Por isso que Deus não disse, a palavra não diz, a que acha uma mulher. A mulher é só
é só do homem. Mas aquele que acha uma esposa, acha o bem. Uma esposa é uma mulher acima de todas as coisas, de toda suspeita. É maravilhosa. Você, como esposa, você é a dona da casa, a dona do lar. Como esposo, tem que saber quanto seu esposo ganha. Você tem que saber quanto vocês devem gastar. Porque como mãe, você sabe quanto precisa ajudar, quanto falta, quanto precisa para levar para os filhos, para as crianças na escola. Às vezes o esposo não sabe a despesa que tem uma criança dar na escola, um enfermo com remédio, com lanche, mas a mãe sabe. E como esposa tem que pôr na ponta do lápis. Tem água, luz, internet, tem aluguel ou prestação da casa, tem mercado, roupa para as crianças, roupa para o esposo, roupa para ela também. Para mim, a esposa diz agora, eu vou comprar o mês que vem, que esse mês é o esposo. Ela como a esposa, ela sabe tudo que tem e ela coloca no papel. No final do mês, pagou todas as contas, comprou essas coisas, falou, sobrou X. Por que tu foi comprar para ela? Não, porque daqui, só daqui do dia, no mês que vai receber dinheiro. E tem crianças, pode precisar comprar alguma coisa, um remédio para alguém. A esposa é arquiteta do lar. Por isso Deus disse, o escritor, sabe, Salomão disse, o que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou benevolência do Senhor. Você já imaginou, meus amados? Então, cuidado. O fruto da boca, o coração se farta. Da boca de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, só deve sair bênção. Eu não canto de glorificar o nome do Senhor, por Ele ter me dado a graça de compreender a necessidade de uma mulher. Entendeu? E o valor. Não tem ninguém em toda a criação mais valorosa do que uma mulher. Que foi Deus quem quis. Deus criou assim. Deus confia na mulher de tal maneira. Se a mulher meditar quem é uma mulher diante de Deus, ela não erra, ela não peca. Com temor a Deus, ainda que o esposo, o marido, seja infiel, ela disse, eu continuarei fiel ao meu Deus. Que eu sou a bênção que Deus deu. O homem iracundo, a mulher ganha ele na oração, com amor, com carinho, nos abraços, quando ele chega bravo. Quantos homens já foram salvos e batia nas esposas que orava, jogava, e um dia eles estão testemunhando que Jesus Cristo salvou. Eles vão levar a palavra de Deus, testemunhar o que Deus fez na vida dele quando eles perseguiam a mulher, porque eles achou uma esposa. E alcançou a benevolência de Deus. Você, mulher, é a benevolência de Deus na vida dos homens, do seu esposo. A minha esposa é a benevolência de Deus na minha vida. Oxalá que se eu fosse o homem 100% como homem para minha esposa. Só de nós entendermos que nós, tudo que demos para elas e fizemos,
não fazemos a metade do que elas merecem. Porque tudo que nós demos para Deus, Ele já deu tudo nas nossas mãos. Nós não podemos criar nada para dar para Deus. Então, tudo que eu vou entregar fizer para Deus, eu tenho que começar a fazer na minha casa. Começando a fazer na minha casa, eu tenho que procurar fazer para minha esposa. Que acha uma esposa, acha o bem. Você já imaginou uma jovem deixa os seus pais, seus irmãos, sua família, se casa com um jovem, às vezes muda de estado, de país, acompanhando. Isso não é um bem que Deus concedeu para esse homem? Alcançou a benevolência de Deus, porque agora ele tem uma esposa para estar com ele para outro país, para outro estado, para cuidar dele, para que ele vá trabalhar. A mulher não para de trabalhar nunca. Nunca, não aposenta. A mulher está sempre trabalhando e sempre disposta a servir. Então, dos meus lábios tem que ser palavra de elogio. Oxalá que todos os homens entendessem a palavra. Quantas vezes o homem erra, fica irado, a mulher também. Porque a mulher e o homem eles estão na carne, não estão no espírito. Mas na sua consciência, meu irmão, você deve saber, eu alcancei a benevolência de Deus, porque eu achei uma esposa, achei o bem. Quando o homem acha o bem, uma esposa, essa esposa vai trabalhar para crescerem junto. A esposa cresce com o esposo. A mulher, ela busca felicidade e busca fazer feliz. A esposa assume a responsabilidade. A esposa trabalha em casa, trabalha fora. Se o esposo ficar doente, a esposa vai trabalhar no lugar dele. Torna-se o marido o pai da família, além de mãe. Além de ser a mãe, vai ser o pai, o provedor. A esposa deixa de ser a cuidadora para cuidar, porque ela é esposa. Mas como é que está a mulher? Ela não deixa de ser mulher, com toda essa carga nas costas. E eu sempre falo que a igreja na terra nunca cuidou dessas pérolas que Deus deu ao homem, porque a igreja foi feita por homens, segundo os costumes dos homens. O único homem que deu o privilégio merecido à mulher foi Jesus Cristo. Lembra que quando Marta falou para ele, não se dá, mestre, que minha irmã me deixe trabalhar sozinha, faz com que ela venha me ajudar. Ele disse, Marta, você está ansiosa. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirado. Quantas Marias tem na terra? Quantas Marias que procuram a melhor parte de Cristo? Você é uma mulher, você é uma mãe, você é uma pastora, você é uma esposa. Em qual área você não é
feliz e realizada. Porque você precisa ser realizada. Primeiro como mulher, para que cresça e seja florida a sua vida como esposa, como mãe, como pastora, como obreira. Que Deus abençoe as mulheres, que Deus converta os corações dos homens, que Deus abençoe a igreja. Minhas irmãs, nunca fale mal do seu pastor e da sua igreja. Veja que a morte e a vida está na língua. Do fruto da sua boca farta o coração. De tudo que produz os lábios se satisfaz. Que Deus abençoe. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos. Amém?